Fala, Leandrão, pede para entrar aí. Tá escrito, Leandro não pode participar. Opa, Leandrão, Oi, tô te vendo, agora sim. Então acho que agora foi, né? tá bom. Vamos já fazer valendo então, Leandrão, já que deu certo dessa vez? Vamos aproveitar, né? Camaradas, então, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Mota, eu tô aqui com meu amigo, meu querido amigo, Leandro Lacerda, para lançarmos o livro Qualidade Faixa Preta. Qualidade Faixa Preta apresenta as motivações, o método de implementação e os resultados da gestão da qualidade total em vendas. É uma alegria muito grande estar aqui com você, Leandrão, hoje, fazendo essa live para lançar o livro e depois, principalmente depois, quando nós subirmos o vídeo no canal do YouTube, para poder compartilhar a trajetória desta obra com todas as outras pessoas interessadas na qualidade total e quem sabe mesmo em se aprofundar na gestão da qualidade total em vendas. Antes de eu fazer um preâmbulo sobre a obra, Leandro, conta um pouco quem é o Leandro, a sua formação acadêmica, a sua formação profissional. Muito bem, Rodrigo. Bom, primeiramente eu quero dizer que é um prazer estar aqui contigo de novo, né, Rodrigo? Para a gente poder falar desse tema aí que, vamos lá, né? Já fazem alguns anos que a gente conversa sobre isso, né? Então é um prazer estar aqui novamente contigo, né? Bom, meu nome é Leandro Lacerda, eu sou formado em administração, sou mestre em administração, né? Também sou formado em filosofia, tenho essa dupla formação. Atuo já há mais de 20 anos em áreas de back-office, né, de administração, seja em back-office de vendas, financeiro, controladoria e por aí vai, né? E atuei aí, né, Rodrigo, juntamente com o Rodrigo, durante 3 anos aí em consultorias, onde a gente implementou especificamente esse programa que a gente vai falar aqui, que depois veio se tornar uma tese de doutorado, né, Rodrigo, sua, e o livro, né, finalmente, né. Então, todo esse conhecimento que está nesse material também foi aplicado, né, teve prática, né, e tudo isso, toda essa história aí, né, a gente conta um pouquinho nessa obra, né. Então, Muito legal isso que você está falando, Leandro, porque realmente a proposta da Qualidade Faixa Preta é um livro que alia a teoria e a prática e a teoria. Muito mais do que uma teoria da administração para ficar engavetada, ou de uma prática que não tem fundamento, a gente buscou conciliar a ambas. perfeito. Opa, desculpa. Mas assim, a minha história é muito legal com o Leandro, para aqueles que não nos conheceram o nosso trabalho em conjunto, mas nós nos conhecemos na Nutrimental, empresa em que ambos trabalhamos, e nós nos identificamos profissionalmente, pessoalmente, e também partilhamos o mesmo apreço pela formação, pela educação. E nós mantivemos contato por muitos anos, né, Leandro? Até quando, após a venda da Dubem, nós vendemos a Dubem para a Ambev em 2016, eu entrei no doutorado na PUC, eu já havia cursado o mestrado na mesma instituição, e eu conversando com o Leandro, ele contou do momento dele, ele também tinha interesse em cursar o mestrado, e nós acabamos nos unindo numa parceria, que foi uma parceria muito alinhada, né, Leandro, com o que você e eu acabamos de falar de teoria com a prática. Ao mesmo tempo que nós implementamos diversos programas da gestão da qualidade total em vendas, nós também utilizamos esses programas que nós implementamos como material que abasteceu a minha tese de doutorado em primeiro lugar, que foi materializada neste livro, Qualidade Faixa Preta, como também uma série de outros artigos que nós apresentamos em congressos, publicamos em revistas acadêmicas também. Então, uma parceria incrível, Leandro, da teoria e da prática do Leandro e do Rodrigo, que eu tenho que falar, assim como eu falei para você no lançamento, que nós lançamos o livro oficialmente na Bienal, mas é uma alegria e uma honra imensa estar aqui com você nesse momento hoje. Obrigado, Rodrigo. A recíproca é verdadeira, né? Bom,
Engraçado, né, Rodrigo? Se a gente vai pegar o programa de gestão da qualidade total em vendas, né? Eu estava lembrando no caminho, chegando até aqui para a gente conversar, né? Que tudo começou lá na Nutrimental, né, com o PEV, né, o Programa de Excelência em Vendas, né? E naquela época a gente não tinha, né, eu pelo menos não tinha a mínima noção de que, puxa, isso aqui é qualidade total aplicada a vendas, né? Então, a gente via como um objeto, né, mais de gamificação ali, um programa para trazer, né, alguns padrões e uma excelência, né, para o time comercial, mas ainda numa visão muito embrionária, né, que depois a gente foi evoluindo e depois nas consultorias e nos artigos e no próprio livro aí a gente abordou muito mais a fundo e virou, né, esse case aí de sucesso, né? Eu fico muito feliz, cara, quando eu vejo no LinkedIn hoje em dia, né, o programa Faixa Preta, né, que foi o nome que o programa obteve, né, quando a gente implementou ele na Flora, né, e a gente vê esse programa até hoje, né? Isso foi lá em 2016, nós começamos a implementação, a gente está em 2024 e o programa está funcionando, está lá, né, firme e forte, né, nas mãos do Caldas lá, então é uma alegria imensa, né, a gente conseguir olhar isso e ver esse legado que foi deixado lá, né. Com certeza, Leandrão. É bem isso que o Leandro falou, camaradas. Eu também, na minha experiência profissional, eu tive o contato com o que muitas empresas chamam de programa de excelência em vendas, mas eu não tinha uma teoria para poder entender e até mesmo potencializar o programa. Estudando com mais detalhes a história, a origem desses programas, eu pude observar que era um programa da gestão da qualidade total. O que um programa da gestão da qualidade total faz? Ele olha as metas da companhia, desdobra essas metas até cada um dos seus indivíduos e soma a essas metas processos chaves que ele deve cumprir e que, se ele cumprir, ele vai ter um resultado melhor na sua prática. Em vendas é exatamente isso. Eu até peguei a definição, Leandro, que nós propomos na página 23 do livro, Qualidade Faixa Preta. O que é, afinal, o programa da GQT em vendas? O programa de GQT em vendas se configura como um método de trabalho que, ao mesmo tempo que determina as metas de negócios de cada companhia e as desdobra para cada um dos membros da equipe de vendas, define e padroniza processos-chave a serem executados para que esses profissionais possam, então, atingi-las. Essa é a gênese, né, Leandro, essencialmente do programa que a gente implementou na Nutrimental lá atrás, inclusive meu irmão Alfredo ajudou, muitos outros profissionais extraordinários da própria Nutrimental ajudaram, a Nutrimental foi muito bem sucedida na sua implementação, e depois eu pude aplicar mais uma vez ainda como empresário na Dubem, por assim dizer, também com resultados extraordinários, tanto de receita quanto de rentabilidade, e decidi, quando a empresa foi vendida, me dedicar no doutorado para estudar esses programas. E acabamos fechando essa parceria, tanto da teoria quanto da prática, que permitiu que a gente prestasse consultorias incríveis e que também pudesse publicar artigos em revistas, publicar artigos em congressos e finalmente estar lançando este livro aqui, que é muito legal. Ele tem a apresentação da minha orientadora, a professora doutora Neuza Maria Bastos Fernandes dos Santos, que foi minha orientadora na PUC, o prefácio do José Vicente Marino, que é o atual presidente do Laboratórios Axé e era o presidente da Flora na época que nós implementamos, hoje é o Caldas, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e tem também a contracapa do professor Alexandre Las Casas, que foi meu professor também da PUC. Leandrão, conta para nós, a gente falou então da definição do programa, falamos também um pouco dessa história que a gente começou a praticar a qualidade total em vendas, a gestão da qualidade total em vendas, sem saber que se chamava gestão da qualidade total em vendas, mas na hora que assim eu comecei a estudar no doutorado, nós nos unimos nessa missão, a gente começou a entender melhor os conceitos, o exemplo foi essa definição que eu acabei de dar, e implementamos empresas pequenas, por assim dizer, vamos falar de um faturamento de até 100 milhões de reais, com a própria Sucos do Bem, de forma muito bem sucedida, isso imediatamente antes de eu entrar no doutorado. Depois, empresas de médio porte, com faturamento de algumas centenas de milhões, e, posteriormente, empresas de grande porte, como a própria Flora.
E esses são os estudos de caso, que a gente demonstra como a qualidade total foi implementada de forma bem sucedida em vendas. Conta para nós como foram essas experiências, Leandro. Muito bem, vamos lá, né, Rodrigo? Acho que, bom, você resumiu bem, né, os 3 portes de empresa, né, cada um virou um estudo de caso que está presente no livro, né, e é interessante assim, né, Rodrigo, porque quando a gente para olhar, né, as motivações, né, o método e tudo mais, a gente consegue perceber algumas questões que elas são muito parecidas nas empresas, algumas dores, né, que essas empresas têm, que elas são muito parecidas, né, e apesar de essas empresas, elas até mesmo estarem em momentos diferentes, né, terem estilos de governança diferentes, né, a gente percebe que tem alguns aspectos que eles são muito comuns, né, e acho que isso é muito rico, né, quando a gente vai olhar, porque isso mostra a capacidade desse programa dele ser expandido, né, seja qualquer o segmento que seja, né, obviamente, toda empresa ela tem as suas particularidades e tem as suas adaptações necessárias, mas o programa ele tem uma capacidade muito grande, né, de ser implementado em qualquer ramo, qualquer tipo de empresa, né. Bom, para mim, Rodrigo, a experiência foi incrível, né? Porque eu estava na época iniciando o mestrado também, né? Você já estava acho que na metade do seu doutorado, talvez, né? E a gente tem uma oportunidade de a gente pegar algo que é teórico, né? Que existe no livro e que, né? A gente pode ter uma experiência de aplicar aquilo ali de uma forma totalmente nova, né? Porque vamos lá, né? A qualidade total em vendas, a gente precisa dizer aqui que esse livro é inédito, né? Sobre o assunto, né? Sobre a qualidade total em vendas especificamente, né? Porque o que a gente olha de literatura por aí é a qualidade total aplicada às indústrias, né? Aos meios de produção aí, né? E não especificamente a uma área que ela é vista muito relacional ainda, né? Nas empresas, né? Isso aí, Leandrão, é muito importante que você falou, porque eu acredito, já falamos outras vezes sobre isso, que o arquétipo do vendedor é o arquétipo do herói. Ele tem uma cota, uma meta de vendas imensa, ele sai de manhã e se ele é um herói, ele volta no final do dia com essa meta batida. O que acontece é que cada 10 profissionais de vendas vai ter um herói e vai ter 9 que não vão bater a meta. A gente substitui o arquétipo do herói pelo arquétipo do soldado. O herói continua existindo, só que os outros 9 não vão fracassar, não vão ter um. Eles vão cumprir os processos, eles vão saber quais são as metas de receita, as metas de rentabilidade, então eles vão melhorar, eles vão ser, de repente, nota 8. Então, na soma, a gente tem uma operação de vendas muito mais eficiente, que foi exatamente isso que foi implementado primeiro na produção, como você muito bem colocou, e que agora nós trouxemos, esse é o primeiro livro, é bom registrar, jamais escrito sobre gestão da qualidade total em vendas, né, Leandro? Perfeito, exato. E assim, a gente pegar então essa metodologia, né, Rodrigo, e aplicar mesmo, né? Então, pô, vamos partir aqui da teoria para a prática, né? Foi um laboratório, né? Então, o José Vicente, né, muito bem dito, como presidente da Flora na época, ele escancarou as portas da Flora para a gente implementar da forma como a gente entendesse, né, Rodrigo? Obviamente alinhado com tudo que eles estavam buscando e tudo mais, mas a gente teve uma liberdade gigantesca de implementar, de testar, né, e acompanhar a evolução e coletar resultados para a gente poder gerar aí os artigos e o próprio estudo de caso do livro, né? Então, puxa, não é sempre que a gente se depara com uma oportunidade dessas, né, de a gente poder aplicar um conceito e de forma tão, né, livre, né? Então, foi depois, né, indo para as outras empresas também, né, foi uma experiência bem gratificante, né, em termos de aprendizado, conhecimento aí mesmo e a gente poder coletar os resultados, né, e estudar um pouquinho a fundo esse fenômeno, né? Então, foi incrível, né? É verdade. Como o Leandro colocou muito bem, nessas 3 empresas nós tivemos uma oportunidade de implementar e de mensurar. Todas elas, independente de serem de pequeno, médio ou grande porte, tiveram um crescimento significativo que está demonstrado no livro de receita e de rentabilidade. Como? Tendo essa meta muito bem desdobrada para cada um dos integrantes da equipe e nós mapeamos quais eram os processos-chave
que os profissionais de vendas deveriam cumprir. Então, ao cumprir esses processos e perseguir de forma estruturada e consistente as suas metas, eles puderam ter performances extraordinárias, cada uma das empresas, independente do tamanho, não é verdade, Leandro? Perfeito. E é até legal você falar, né, Rodrigo, mas essa questão do aumento de receita e rentabilidade, né? Então, esses eram, inclusive, algumas das motivações que as empresas elas tinham ao implementar o programa, né? Porque quando a gente ia conversar com o pessoal para entender um pouquinho quais eram as dores, o que, que eles queriam resolver, né? Surgia essa questão de rentabilidade, né? Acho que de forma unânime, né? Todas as empresas elas comentavam, né? Porque embora até algumas dessas empresas estivessem crescendo em termos de valor, de receita, né? A rentabilidade ela tinha alguma oportunidade ali ainda que precisava ser melhorada, né? E justamente esses processos chaves, né? Quando a gente comenta, né, são os processos chaves que são para a gente atingir as metas de venda, sejam elas de receita ou de rentabilidade também, né? Então, tudo isso é bem amarrado também para que as empresas, ao final, né, do primeiro ano ali, já colhessem frutos aí, né, nesses indicadores aí com a implementação do programa, né? Então, as vendas, elas foram mais qualificadas, né? Então, as empresas, elas continuaram crescendo o seu volume de venda, faturamento, mas as vendas foram um pouco qualificadas, né? Acho que é legal, eu gosto de citar, quando eu converso sobre esse assunto, sobre a questão das categorias chaves, né? Porque até então, né, muitas empresas ainda, né, cobram o vendedor por uma meta de vendas genérica, né? Ah, você tem uma meta de 300 mil reais no mês, você precisa atingir essa meta. E aí não importa qual produto você venda, se você bater a meta, ok, né? E um dos indicadores era a categoria-chave, né, nesses programas que a gente implementou, que justamente era para qualificar as vendas, né? Então, fazer também a equipe de vendas vender aquelas categorias que também eram mais rentáveis para a empresa, né? Então, é muito legal você falar isso, Leandrão, porque na página 113 apresenta os desafios que as indústrias de bens de consumo enfrentam atualmente no Brasil. E para Uhum, cada desafio, tem uma motivação associada para implementar o programa da gestão da qualidade total. Então, por exemplo, crise econômica e política. Nós já passamos e não é de hoje. Aí existe um potencial, uma motivação de melhorar a receita. Na hora uhum, que o consumidor está cada vez mais exigente, tem que entregar produtos cada vez com uma qualidade superior, você vai buscar melhorar a sua rentabilidade. E num mercado com alta competitividade, com cada vez um número maior de concorrentes, você vai ter que eleger e avaliar o cumprimento dos processos-chave. Ou seja, todas as motivações do programa da gestão da qualidade total em vendas, elas têm origem no cenário macro socioeconômico no qual as empresas no Brasil estão inseridas nos dias de hoje, não é verdade? perfeito, exatamente. É bem como você colocou, né, Rodrigo? Cada ponto desse tem né, uma motivação aí que, enfim, não é unânime, né? As empresas, todas elas estão no mesmo ambiente, né? Então, isso é algo que ficou bem evidente também nessas experiências aí, nessa pesquisa que a gente fez, né? Leandrão, eu vou te fazer um desafio agora. Nós Claro. falamos brevemente de como nós nos unimos e implementamos programas de gestão da qualidade total na prática, ao mesmo tempo que pesquisamos sobre estes programas e publicamos produções científicas de valor. E depois, falando mais sobre o programa de gestão da qualidade total em vendas, nós falamos sobre os estudos de caso e todos os resultados extraordinários que o programa gerou e também sobre as motivações do programa. Em Uhum. seguida, no capítulo seguinte do livro, Qualidade Faixa Preta, tem as motivações, já falamos, o método de implementação do programa. E tem 12 dicas essenciais para você implementar o programa de forma bem sucedida. Divide conosco essas 12 recomendações, Leandrão. Perfeito, Rodrigão. Eu fui até a página aqui para usar como cola aqui para não esquecer de nenhum dos pontos. Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, né, Rodrigo, que a gente percebeu aí também, né, esses 12 pontos, eles, né, nada mais são do que resultado também das pesquisas que foram feitas e que a gente, né, entendeu como sendo importantes, né, para a implementação do programa, né, e que são comuns também essas
empresas que a gente estudou, né? Mas o primeiro ponto, né, Rodrigo, é que o programa ele tem que partir, né, como uma iniciativa da liderança da empresa, né? Então, isso foi bem perceptível, né? Eu gosto do exemplo da Flora mesmo, né? Que foi uma das empresas ali que a gente já citou aqui, em que o próprio José Vicente, na época como presidente da empresa, ele quis se inserir no programa, né? Ele falou, não é só a equipe de vendas que vai participar, não. O presidente também tem que ser avaliado e, né? Então, eu vou entrar também no programa, vou ser avaliado. Eu estou junto com a minha equipe e vamos lá, né? Então, né, foi um case também aí em termos de apoio, né, iniciativa, né, e nada melhor do que participar junto com a equipe, né, para motivar todo mundo, né, mas o ponto principal acho que é esse, né, se a liderança, se não partir da liderança, né, o programa ele tem muita chance de dar errado, né, de não funcionar naquela organização, né. Esse é o primeiro ponto, né. O segundo ponto é que os programas também eles usam temas, né, Rodrigo? Acho que essa parte eu gosto muito também, né? Então, assim, os programas, na maioria das empresas, né, nas que nós implementamos, né, a gente indicou um tema muito específico linkado às artes marciais, ao judô especificamente, né, o qual o Rodrigo, né, sexto dan, Rodrigo? Eu nunca lembro exatamente qual que é teu nível. Sétimo, enfim, né? É um nível elevadíssimo, né? Nos graus aí do judô, mas o Rodrigo tem uma analogia muito interessante, né, Rodrigo, do judô mesmo com o homem de vendas, né? A gente falou um pouquinho do soldado aqui, né, agora há pouco, né? E nada melhor, né? A gente achou esse tema e, enfim, linkou com a prática. Leandrão, esse aí, deixa eu até pegar um gancho no que você falou, que é muito legal, porque o que a gente fez, à medida que você ia batendo as suas metas e cumprindo seus processos-chave, você mudava de faixa. Então, ao longo do ano, aqueles profissionais extraordinários acabavam obtendo a faixa preta. Por isso era o programa Faixa Preta. E quando você associa o programa hardcore, assim, gestão da qualidade total em vendas, com um tema mais lúdico, você engaja a empresa. E foi o que o Leandro colocou de forma muito pertinente. Até hoje, são quase 10 anos, a Flora continua implementando, executando e sendo muito bem sucedido com um programa que tem esse nome e esse tema. Então é algo que fez e que faz toda a diferença. Perfeito, Rodrigo. E é isso. Então, o segundo ponto, né, é que esses temas ajudam a motivar mesmo a equipe e engajar todos eles, né? Acho que é sensacional, né? O brinde, o prêmio icônico da faixa preta no final do ano, né? É algo que é bem marcante, né? O pessoal se orgulha de ter, guarda, né? Enfim, super legal. Bom, terceiro ponto que a gente tem é que no programa de GQT em vendas, há um foco na melhoria da competitividade do negócio. Então, né, esse é um outro pilar também, né, Rodrigo, da implementação do programa, né? Que a gente, obviamente, com os processos chaves que são colocados, né, todos eles servem, né, para melhorar como que a empresa se posiciona, seja com relação aos concorrentes, né, seja com relação, né, a outros indicadores também que ela tem internamente que tem que cumprir, né? Mas eu acho interessante, né, o indicador de preço na ponta, né, que em alguns programas ele tem, né, monitorar o preço na ponta nas empresas de bens de consumo é uma atividade muito importante, né? Seja justamente para a gente identificar se o cliente lá da frente ele está, né, praticando aquele preço que é combinado, né? Porque o consumidor, obviamente, né, quanto mais o preço estiver correto, mais o consumidor vai comprar, né, mais a empresa vai estar posicionada melhor com relação aos concorrentes, né? E por aí vai, né? Então, o programa ele tem que ter, né, esse foco em realmente melhorar, né, em como que a empresa ela atua, né, na área de vendas, no mercado, para ser mais competitiva, né? E aí tem vários âmbitos. Tem um exemplo do preço aqui, mas tem N possibilidades aí também, né, Rodrigo? Falei o terceiro ponto, né? São 12, vamos lá. O quarto ponto, né? Então, são elaborados os indicadores para os processos chaves e para as vendas realizadas. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas esses processos, né? Nada mais é do que a tradução, é o que o vendedor precisa fazer para ele conseguir atingir a receita, ou seja, de rentabilidade.
E aí, para isso, tem muitas possibilidades, né? A gente chegou em alguns processos, né, que são bem comuns também, né? Teve uma mudança ali de uma empresa para outra, né? Mas teve alguns processos que foram comuns em todas as empresas, né? Do estudo de caso, né? Então, acho que um exemplo aí que a gente pode citar é, por exemplo, o orçamento de verbas, né? Que o vendedor ele precisava cumprir o orçamento de verba dele, não podia extrapolar, estourar, né? Porque, obviamente, isso vai prejudicar a rentabilidade, por aí vai, né? Então, isso também foi unânime, né? Em todas as empresas era um processo, né? Um indicador aí que existia, né? Então, acho que isso é bem importante, né? Porque daí você tem a demarcação, né? Não fica aquela coisa do vendedor herói, um pouquinho que a gente falou, que é toma aí tua meta, no final do dia volta com ela batida. Não, peraí, o que você tem que fazer? Alguns processos que vai te ajudar a você atingir a meta. Então, fica muito mais metódico, né, o trabalho e um pouco mais alcançável aí para aqueles vendedores, né, para o soldado e não né, não só para o herói, né? O quinto ponto, Rodrigo, é que o programa ele abrange todos os membros da equipe comercial. A gente citou um exemplo aqui do próprio presidente que entrou, né, para apoiar, né, ele quis participar do programa, né? Mas esse é um programa também que a gente percebe que já teve empresas, né, que tentaram colocar só para a equipe de vendedores, né, e que é uma coisa que não vai funcionar, né? Então, a forma como a gente percebeu que funciona melhor é se todo o time comercial participar, desde o nível do promotor de vendas, né, que está lá abastecendo as gôndolas, né, fazendo merchandising no ponto de venda, até realmente o diretor comercial e, por que não, o presidente, né, como foi o caso da Flora, né? Então, acho que isso é bem importante também para engajar e para a empresa ter sucesso aí na implementação, né? Próximo ponto, Rodrigo, os clientes-chave também participam. Aí aqui entra um pouquinho, né, o tópico anterior, né? Não só a equipe de vendas, mas aquelas empresas que também incluíram os clientes no programa também tiveram muito sucesso, né? Então, principalmente aqueles clientes dos canais, né, que são aqueles canais que são a extensão da indústria, né, os canais indiretos, né, distribuidores e atacados, né, são, né, potenciais participantes também do programa, obviamente com metas um pouco diferentes, né, mas... Leandrão, não estou ouvindo. Opa, voltou? Voltou. Então, eu estava dizendo que essas empresas que também incluíram esses clientes, né, nos programas também tiveram um maior sucesso aí no atingimento dos seus indicadores, né? Próximo ponto, estou no 7 aqui, faltam 5. O próximo é com relação ao calendário, né? Então, os objetivos do programa, eles têm que estar alinhados com o calendário da empresa, né, Rodrigo? Então, assim, a gente percebe, né, que algumas empresas, elas têm vendas sazonais, né, programas específicos, né, que são sazonais, acontecem em determinado período do ano da empresa, né? E o programa ele também tem que estar linkado com esses calendários, né? Porque senão você tem uma divisão de esforços, né? Enquanto um time, né, uma área de marketing está correndo para um lado com uma campanha, a equipe de vendas está indo para outra aqui com outro foco, né? Então, acho que um exemplo bem claro disso é, né, não adianta, eu estou com uma promoção para o consumidor de um item lá que é o shampoo. E aí eu defino que a minha categoria foco do mês é o sabonete. Opa, peraí, né? Estamos com objetivos aqui com foco desalinhado. Então, é muito importante, né, entender esses calendários, né, essas dinâmicas e o programa ser integrado, né? Se integrar com essas outras ações da companhia, né? O ponto 8, esse aqui é bem importante, Rodrigo, bem importante, que é a remuneração da equipe, né? Então, assim, a equipe de vendas, né, é muito comum, né, no mercado tem um salário que é fixo e um salário que é variável, né? Esse salário variável, né, esse ponto 8 que nós dissemos aqui, ele diz que a remuneração ela tem que estar atrelada com o programa também. Então, essa remuneração variável, né, as regras da remuneração variável, então, nas empresas que nós implementamos, né, sair a partir das regras do programa, né, a partir do atingimento das metas e dos processos-chave, né? Leandrão, então, o que você falou é muito importante, inclusive, vou aproveitar esse gancho, por favor. porque no último... Tá me ouvindo? Sim, Num dos últimos capítulos, a gente mostra justamente isso,
que quando os trabalhadores da empresa identificam que eles crescem junto, que eles recebem uma remuneração maior ao executar a gestão da qualidade total em vendas, eles aderem ao programa de uma forma muito mais fácil. E isso, se somar a faixa preta, como você falou, então, é o cenário quase perfeito para engajar a empresa, né? Perfeito. Aí você parte de dois tipos de premiação. Uma premiação que é mais simbólica, que é a faixa, né? Que mexe com o ego, mexe com o orgulho, mexe com o brio, né? E que, né, os vendedores ficam muito felizes, né? E o fator financeiro, obviamente, que é extremamente necessário e que é muito comum nessa profissão, né? Então, as regras da remuneração variável têm que sair do programa de qualidade total em vendas. Daí tem muito mais também êxito, né, no engajamento da equipe, né? O ponto 9, Rodrigo, é a tecnologia, né? Então, poxa, né, hoje em dia, com o tanto que se fala de tecnologia, não tem nem como dizer, né? Mas a tecnologia, ela tem um papel fundamental e importantíssimo também na implementação dos programas, né? Porque a gente parte, né, de uma gestão de indicadores e diversos indicadores, né? Então, é o sistema que, conforme o nível de maturidade da empresa e o programa vai crescendo, né, ele se torna relativamente complexo também se você não tiver tecnologia para ajudar, seja a fazer a gestão, seja na transparência com a própria equipe, né, com relação a mostrar, né, os números e tudo mais. Então se perde muito tempo também, né? Então a tecnologia é fundamental aí também, né? Tem um papel bem relevante, né, na implementação e no acompanhamento do programa, né? O 10º ponto, esse aqui também é importantíssimo, Rodrigão, que é o treinamento contínuo, né? Então, para o programa ter sucesso, o treinamento contínuo também é necessário. Isso é, obviamente, um dos pilares também da própria qualidade total, né? Puxando lá dos teóricos, né? Que é o conceito da melhoria contínua, né? Então, não importa quantas vezes você tenha já executado aquela mesma questão, sempre tem um pontinho a melhorar, né? Então, sempre tem uma evolução, né? E o programa, ele preza com relação a isso. Tanto é que um dos processos chaves principais que tinham, né, dentro dessas empresas, os estudos de caso, era o próprio processo-chave de treinamento, em que o gerente de vendas, né, ele tinha que aplicar um treinamento todo mês para a equipe dele, né, um treinamento que já era pré-definido um tema, né, já tinha um material preparado, e aí o gerente era preparado para fazer, né, esse treinamento para a equipe dele. Então, todo mês a equipe de vendas estava participando de um treinamento com temas aí que fossem relacionados à função, né, que fossem relacionados à empresa e que, né, trariam temas, obviamente, que ajudariam também eles a bater as metas que eram estipuladas. Então, Muito todo mês... legal, Andrão. Desculpa, mas muito legal que você falou, que eu me lembrei, que não em todos os treinamentos, mas principalmente no lançamento, a gente fazia os primeiros treinamentos dentro de um tatame, para eles poderem ter uma vivência lúdica, praticando judô e entendendo a progressão possível que eles poderiam ter se cumprissem os processos-chave, seja de venda, seja de judô, eles podiam eventualmente ou bater as suas metas de vendas ou ser um faixa preta, né? E então essa parte, esse treinamento lúdico também cumpriu o seu papel naquele momento, não é mesmo? E inclusive tenho que agradecer, aproveitar os camaradas do ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, principalmente o Bagé e o Christian, que foram nossos parceiros nesses treinamentos, quando nós convidamos as equipes da Flora, da Sucos do Bem, da Nova Foods, para ir para o tatame, literalmente, né? Perfeito. E é legal, né, Rodrigo? Porque assim, pô, a gente vai falando, a gente vai lembrando das coisas, né? E é super legal esse tema também da gente falar, né? Mas o bacana desses treinamentos também é porque o próprio judô, né, Rodrigo, ele tem alguns princípios filosóficos, né, que casou muito bem, né, com o programa Faixa Preta, enfim, né, com os programas que a gente implementou, né. Então, no momento da gente fazer as dinâmicas com o time, aprender os golpes, né, do judô ali, as técnicas, né, e linkar isso, né, com a atividade de vendas, né, eu falo uma coisa que ficou muito marcado para mim é o Nanakoro Byaoki, né? Que é o cair 7 vezes, levantar-se 8, né?
Então, é um princípio que tem no judô e que, meu, o vendedor, quantas vezes ele bate na porta de um cliente até ele conseguir efetivar uma venda, né? E ele tem que ser incansável, ele não pode desistir. Na segunda vez que ele levou um não, meu, não, vai lá. Se precisar, né, caiu 7, levanta na oitava e você vai conseguir. Então, meu, essa questão da persistência eu acho que cabe muito bem, né? Para citar um exemplo, né, Rodrigo? A gente tem vários outros princípios aí, né, que, meu, casa muito bem e realmente nesses treinamentos essa parte lúdica era muito legal, né? Bom, vou passar para o próximo aqui, Rodrigo, porque senão a gente não avança aqui no, né? Porque dá para falar muita coisa sobre esses princípios, né? O tópico 11 que a gente tem lá, né, no livro é com relação ao controle e a auditoria do programa, né? Então também, né, a gente, em cada processo-chave, tinha alguns processos-chave que precisavam ser executados, por exemplo, no ponto de venda, né, nas lojas, né? E a gente precisava ter mecanismos de auditoria e de controle, né? Para não virar uma coisa que na rotina, né, as pessoas aproveitassem os materiais e, né, reaproveitassem materiais de períodos anteriores, por exemplo, para comprovar uma ação que deveria ter sido executada naquele mês, né? Um exemplo, os pontos extras, né? Então, né, tinha uma senhazinha que era divulgada todo início de mês, né, para a equipe, né? E as fotos dos pontos extras que precisavam ser contabilizados, né, tinham que ter na foto lá, né, essa senha, né, para comprovar que não era um reaproveitamento de um ponto extra de meses anteriores, enfim. Então esse é um exemplo, né, de mecanismos, né, que tiveram que ser criados aí para ter um melhor controle e auditoria realmente do programa, né. A gente sabe que se não tiver também, né, um programa, né, que não tem auditoria, que não tem controle, a tendência é, né, a gente ter problemas aí também de execução. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né, procurar os pontos aí de controle e de auditoria que precisam e, né, executar aí ações para isso, né. E aí o 12º ponto é que o programa, né, seguindo um pouquinho o que a gente já falou um pouquinho de melhoria contínua, né, é que o programa ele precisa de revisões constantes, né, então os cenários eles mudam, né, as dinâmicas também mudam, as metas muitas vezes mudam, o foco muda, né, então não dá para o programa ser implementado de uma forma e você achar que aquilo ali vai funcionar pelo resto da vida, ele precisa ter atualizações, né. Então, tenho certeza que lá na Flora, né, desde quando a gente implementou lá em 2016 até hoje, né, deve ter evoluído muita coisa deve ter sido adaptada, revisada, né. Tenho certeza que eles aprenderam a lição de casa certinho lá, né. Então, com certeza teve mudanças, né, revisões aí, isso é muito importante para manter o programa atualizado e eficiente, né. Perfeito, Leandrão. Nós passamos, Leandro, então, pelas motivações, já havíamos falado um pouco dos resultados e agora sobre o método da implementação. Eu quero destacar que este livro, que foi fruto da tese de doutorado e da pesquisa, que foi muito maior do que a própria tese, que envolveu o estudo da teoria e o estudo da prática. Prática esta que eu e o Leandro estivemos associados desde praticamente o dia 1, né, Leandro? Perfeito. Ele depois, com o tempo, nós expandimos esse conceito. A gente viu assim, se a gestão da qualidade total deu certo em vendas, sendo que a origem dela é na produção, por que ela não podia dar certo no esporte? E então, lá no ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, nós implementamos o programa de excelência em atletas. Você se lembra, Leandro? Que mostrou que os atletas que desempenhavam as suas atividades com qualidade total, eles tinham um desempenho melhor. Nós, inclusive, aprovamos esse artigo para ser apresentado no IOB, o Congresso Acadêmico do Comitê Olímpico Brasileiro e do Instituto Olímpico Brasileiro, e apresentamos esse trabalho para demonstrar que a qualidade total permeia a área de vendas e pode permear outras áreas também. Foi uma alegria muito grande ter feito esse trabalho com o Leandro e tendo suporte da editora Labrador. A editora Labrador é de propriedade de um amigo meu, o Leandro sabe muito bem disso, Daniel Pinsky. A família Pinsky é proprietária da editora Contexto.
o Daniel é proprietário da editora Labrador também, e eles buscaram fazer um livro, afinal de contas, é um livro da qualidade total, um livro com qualidade total. Eu convido a todos interessados em conhecer essa obra, ela já está disponível nas melhores livrarias, como, por exemplo, na Amazon. É só você procurar lá, qualidade faixa preta, motivações, método de implementação e resultados da gestão da qualidade total em vendas. Vocês vão encontrar, vão adquirir o livro. Eu espero que para aqueles executivos que vão ter contato com o livro, que eles considerem isso como algo útil para poder desempenhar melhor as suas atividades de vendas. Para aqueles estudantes, pesquisadores que sirvam para embasar pesquisas cada vez melhores, para você ter uma produtividade, uma qualidade maior na área de vendas. E para aqueles professores também que estão mais na linha de frente do ensino, convido todos a considerar essa obra como uma obra para ser ministrada nas disciplinas de marketing e vendas. O livro Qualidade Faixa Preta, tive a alegria imensa de ter essa coautoria com o Leandro, está disponível na Amazon e nas melhores livrarias. Leandrão, é muito legal, sabe, é uma vida, mas esses últimos anos foram muito intensos, nós fizemos muitas coisas, e eu acredito que com muita humildade a gente prestou uma contribuição. Na hora que a gente tornou as empresas que nós pesquisamos e implementamos o programa mais competitivas, elas lucraram mais, empregaram mais gente, e num país que tem esse nível de desigualdade socioeconômica, nós, através da ciência, da teoria e da prática, prestamos uma pequena contribuição que seja para o progresso do Brasil nesse momento. Eu quero aproveitar para as pessoas que estão aqui, sobretudo para aquelas que vão nos assistir no canal do YouTube, para registrar o meu imenso apreço pelo Leandro, uma pessoa que tem uma educação não apenas acadêmica, mas uma educação como ser humano extraordinária, sempre teve muita paciência, muito foco. Quantas vezes a gente tinha que levantar os dados naquele Survey Monkey, né, Leandro? Nada fazia sentido com nada, e o Leandro foi, e chegamos a uma conclusão que foi excelente para a empresa, foi excelente para o trabalhador, e serviu como base para a pesquisa também. Então, Leandrão, fico muito feliz que ao longo dessa trajetória a gente tenha feito as consultorias que fez, tenha feito a produção científica que fizemos, e você também tenha concluído o seu mestrado. Eu o convido, que eu sei o pesquisador de mão cheia que você é, para no momento certo você considerar fazer o doutorado. Eu, assim como o Leandro, vou cometer uma temeridade, tá, Leandro? Mas eu não estou preocupado em fazer um mestrado, um doutorado, eu nunca estive para conseguir um emprego numa faculdade. Eu acredito na expansão do conhecimento, na produção do conhecimento para avançar a mim mesmo como pessoa e a sociedade como um todo. Nesse sentido, o livro Qualidade Faixa Preta prestou um papel, o Leandro sabe disso, o Leandro participou disso, e eu vejo que essa semente da importância da pesquisa, a gente começa a expandir. A minha própria esposa terminou o mestrado dela em comunicação e semiótica, com uma pesquisa muito aplicada sobre o olhar para os idosos nesse momento de vida, e assim a gente segue, né, Leandro, produzindo ciência e buscando promover o avanço do Brasil. O registro, assim, um comentário, o apreço, sabe? Como, se eu me lembro bem, foi o Hemingway que escreveu num dos seus livros, Por Quem os Sinos Dobram, quando um personagem é perguntado sobre quem estava com ele fala que as pessoas que estavam e que elas eram mais importantes do que a própria guerra. Eu acho, Leandrão, que essa nossa parceria é mais importante do que até mesmo do que a própria produção. Queria encerrar minha participação agora. Qualquer um que estiver interessado em adquirir o livro Qualidade Faixa Preta, não deixe de acessar o site da Amazon, os livros estão disponíveis lá, e eu espero em breve, o Leandro e eu estamos conversando, fazer também um lançamento em Curitiba, afinal nós moramos, ele ainda mora lá, trabalhamos muito tempo lá, então é provável que a gente ainda faça um lançamento físico em Curitiba. O primeiro lançamento foi na Bienal do Livro aqui em São Paulo. Leandrão, suas considerações finais e eu encerro a live em seguida. Maravilha, Rodrigo. Sim, né, Não estou Rodrigo? ouvindo. Opa, Voltou. Eu acho que sobre a obra em si, né, Rodrigo, você já falou bastante, né?
é o primeiro livro sobre gestão da qualidade total em vendas, né? Então, né, só por isso já é uma grande contribuição aí que a gente deixa, né? E, enfim, eu tenho certeza que, independente da área, independente se é um profissional de vendas ou de outra área, né, com certeza vai trazer grandes insights aí para quem tiver contato e ler, né? Então, recomendo fortemente que qualquer um, seja profissional de vendas ou não, né, compre esse livro para ler, né? E, enfim, Rodrigo, eu fico felizíssimo de ter podido contribuir, né, contigo aí na produção desse material, nas consultorias, né? Você é um profissional que eu admiro bastante desde a época da Nutrimental, né? Quando a gente se conheceu, né? Você foi um grande incentivador sempre, né? Uma pessoa que eu me espelho, que eu trato como referência profissional para minha vida mesmo, né? E, cara, ter tido a honra de poder ter trabalhado com você nas consultorias, ter sido coautor em diversos artigos e mais esse livro é uma alegria imensa. Então, assim, te agradeço pela oportunidade, te agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui na live também, podendo falar um pouquinho contigo. Enfim, é sempre um prazer aí poder discutir esses temas contigo e a gente chegar a conclusões aí, reflexões aí que possam trazer melhoria para a sociedade, né? Eu acho que você exemplificou bem, né? Eu fiz o meu mestrado, mas também não pretendo nem um pouco ir para uma universidade da aula, né? Mas pela questão mesmo de tentar buscar aí trazer coisas que sejam melhores aí para a sociedade, e eu acredito muito na educação, nos estudos para isso, né? Então acho que também é um valor aí que a gente compartilha, né? Então obrigado, Rodrigo, obrigado aí por essa oportunidade. Enfim, para quem está assistindo a live e vai assistir posteriormente no YouTube, eu repito, recomendo fortemente que adquira o livro aí para ler e buscar ter insights diferentes aí, como que a qualidade total pode melhorar um pouquinho a questão da competitividade, rentabilidade das empresas e, né, também os profissionais aí, o âmbito profissional de cada um, né? Valeu, Leandrão. Obrigado, Rodrigo. Forte abraço aí.